Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje a nossa reflexão é sobre a espiritualidade de São José. E para eu começar a falar de São José, eu tenho que dizer para vocês como que foi a minha experiência de São José. Eu estava lendo o livro de Teresa d'Ávila e na página 41, a sexta parte do livro da vida de Teresa d'Ávila, ela escreveu isso assim: não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Ao glorioso São José, tenho a experiência de que socorre em todas. Jesus quer dar a entender com isso que assim como lhe foi submisso na terra, onde São José, na qualidade de pai adotivo, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Então, Santa Teresa disse isso, né? Que para cada santo, né, a gente tem uma necessidade para pedir a determinado santo. Mas ela diz que São José pode pedir qualquer coisa que São José faz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho coração de criança mesmo, sabe? Jesus me falou que a gente tem que ter um coração de criança e eu tenho. E eu tinha muita vontade de ir para Israel, mas para ir para Israel não é até ali, né? Tinha que ser pelo menos com uma peregrinação, tinha que ter um mês certo, porque eu também trabalhava. E o Colégio São Vicente nos proporcionou com uma peregrinação em 1966 a Israel. Em outros lugares também, além de Israel, fomos a Paris, em Roma, foi muito bom. E eu me lembro quando a direção disse que a gente ia fazer uma peregrinação a Israel, eu tenho a impressão que fui uma das primeiras a falar assim, eu quero ir. E aí, gente, acredita se quiser, eu resolvi fazer a experiência de pedir alguma coisa a São José. Aí eu fui lá na capelinha de São Vicente e falei assim para São José: olha, São José, eu quero ir a Israel, mas eu ainda quero te pedir mais uma coisa, para poder o meu orçamento, não sair do meu orçamento esse dinheiro, porque a gente estava apertadinha, né? Eu e Pedro vivíamos bem, mas vivíamos com dinheiro controladinho. E aí eu pedi assim a São José, eu precisava tanto de mais uma turma, porque eu dava aula no São Vicente. E aí eu disse assim, eu precisava pelo menos ganhar mais uma turma, porque aí ficaria a mensalidade que a direção dividiu em 12 vezes, e seria realmente uma turma que eu teria que dar. Bom, isso aí foi lá pelo mês de março, abril, maio, junho. E em julho nós fomos viajar, dia 19 de julho, é lá, dia 19. Dia 19 a gente comemora, né? Todo dia 19, São José. E fomos viajar. Quando chegou em agosto, quando nós chegamos, julho era período de férias, a gente tinha férias de verdade. E quando chegou em agosto, a gente ia recomeçar as aulas, a direção me chama e pergunta: Vera, você pode pegar mais um tempo de aula, porque a fulaninha vai precisar desse horário?
E aí eu fui para a capela e chorei. Chorei de emoção, chorei por agradecer São José, agradecer Santa Teresa d'Ávila de me dar essa... de fazer a propaganda de São José, porque dizem que Santa Teresa d'Ávila é que foi uma das propagandistas de São José. E o que vai acontecendo, gente? Aí eu fiquei apaixonada por São José, e foram passando o tempo, vai passando os anos, né? Pedi algumas coisas que São José me deu, e aí fui esquecendo de São José. E agora, para fazer a experiência, a espiritualidade de São José, que eu já estou um mês estudando, lendo a carta que o Papa Francisco fez, e aí voltei de novo essa paixão por São José, e até agora pedi, São José, me ajuda aqui para eu fazer um vídeo legal, uma espiritualidade tua, que nós possamos fazer também, pegar a espiritualidade de São José e colocar na nossa vida tanto homem quanto mulher. Vamos lá, então, para a espiritualidade de São José? Primeiro eu quero dizer para vocês que o Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870, o Papa Pio IX vai declarar São José como padroeiro universal da Igreja. Aí no dia 8 de dezembro de 2020, que faziam 150 anos dessa declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, o Papa Francisco vai homenagear, a partir do dia 8 de dezembro de 2020 até dia 8 de dezembro de 2021, o ano de São José. E ele vai fazer uma carta apostólica belíssima, que chama Patris Corde, Coração de Pai. Então é isso que a gente vai fazer, vai esmiuçar nada, né? Resumir um pouquinho da carta do Papa Francisco. E eu vou até dizer para vocês, se vocês puderem ler na íntegra essa carta, vai valer a pena, viu? Então, a gente vai colocar assim, né? Aí eu fui lendo vários livros, viu? E está escrito assim: depois de Maria, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério da Igreja do que São José. Aí tem mais uma coisinha: o Papa Pio XII, em 1º de maio, que é dia do trabalho, dia 1º de maio de 1955, já tá aí, tem gente que já nasceu, hein? 1955, o Papa Pio XII vai declarar São José o padroeiro, o patrono dos operários, padroeiro dos operários. Aí ele vai ter esse título, São José Operário. E no dia 15 de agosto de 1989, o São Paulo, João Paulo II, vai também declarar que São José é o guardião do Redentor. Estou colocando essas datas logo no iniciozinho, para a gente depois não ficar mais tanto data, não ficar pegando papelzinho toda hora. E o povo invoca São José como padroeiro da boa morte. Alguns livros apócrifos, né, diz que São José morreu antes de Jesus começar a vida pública. Não sei se você já for naquela igreja lá do Rio, na catedral. Não, na igreja de São José, na rua São José. Vai lá no altar-mor, vai lá atrás, que vocês vão ter assim um convite para oração, um convite que vocês vão ficar assim apaixonados. Quem não foi, vale a pena ir, e quem foi, se passar por lá, vai de novo. Então, nessa carta do Papa Francisco, ele vai dar alguns títulos de São José. Mas antes de fazer essa leitura da carta, eu quero pegar a Bíblia para mostrar para vocês, né, na leitura, como São José está escrito nas Escrituras. Você sabe que São José não falou nada, não tem uma fala de São José. E todas as vezes que São José aparece na Bíblia, né, ele aparece o anjo em sonho. Adivinha quantos sonhos que São José teve? Adivinha? 3? Não, 4. Aí eu vou ler esses 4 sonhos e depois vocês tomam nota e pegam a Bíblia de vocês e lêem em casa, tá bom? Leia depois, que eu sei que vocês devem estar em casa, né?
Mateus, capítulo 1, lá no versículo 20. Enquanto assim pensava o quê? Que José queria rejeitar Maria, soube que Maria ficou grávida, o filho não é meu, então ele queria abandonar Maria para que Maria não fosse apedrejada. Lê, gente, depois o capítulo 1 todo de Mateus, tá? Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e que porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho de José está lá em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Jesus vai nascer e aí José vai ter um sonho para ele ir para o Egito, tá? Depois da partida, um dos seus sonhos... Deixa eu colocar direito, eu não vou apagar esse vídeo, não. Jesus vai nascer, os anjos vão visitar Jesus, os 3 reis magos. Então, depois da partida dos anjos, lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, está lá assim: depois de sua partida dos anjos, dos reis, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então José tem esse sonho e ele já vai logo agir. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então ele teve o sonho e já agiu. O terceiro sonho de José está em Mateus 2, no versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ele acaba de sonhar e ele já toma a decisão. Ele obedece rapidinho. E o quarto sonho de José, que está no capítulo 2, a partir do versículo 22. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para Israel. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré. Entendeu por que Jesus é de Nazaré? Por que Maria é de Nazaré? Então aí nós temos os 4 sonhos de José. Depois vocês leem de novo, tá bom? Então nessa carta apostólica Patris Cordis, o Papa Francisco vai homenagear José com alguns títulos. E o primeiro título que Papa Francisco coloca é um pai amado, um amado pai. E ele vai dizer que São João Crisóstomo diz assim, que José colocou-se inteiramente a serviço do plano da salvação. Entregou sua vida em serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação. Então a vida toda de José foi de amar. Ele colocou a serviço todo o mistério da encarnação, da ressurreição, da encarnação, porque a ressurreição José já havia morrido, né? E um segundo título que o Papa dá é um pai na ternura. Com certeza José escutou na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura. Lá no Salmo 69, versículo 17, tá assim, né? O Deus de Israel é um Deus de ternura. E São José, na sinagoga, quando rezava-se os salmos, ele escutava isso, né?
que o Deus de Israel é bom com todos e sua compaixão se estende a todas as suas criaturas. Está lá no Salmo 145, no versículo 9. E o Papa Francisco vai falar uma frase que eu amei demais. Ele falou assim, olha, a ternura é a melhor maneira de tocar o que há frágil em nós. Então, qual é a nossa fragilidade? Então, às vezes, a gente, ao invés de se culpar, por que eu sou desse jeito? Vocês não podem imaginar como eu falo, às vezes, né, da minha desorganização, brigando comigo. E o Papa Francisco fala assim, olha, a ternura é a melhor maneira de tocar o que é frágil em nós. O que de frágil você tem? Em vez de você colocar muita culpa em você, vai com você agora com ternura. Por isso, experienciar, presta atenção, experienciar o sacrifício, o sacramento da confissão, é experimentar a ternura de Deus. Se você quer experimentar a ternura de Deus em você, vai para o sacramento da confissão. E ali você vai ter a experiência da ternura. Então o Papa Francisco dá esse título para José, o pai da ternura. E aí ele vai colocar um terceiro título, o pai da obediência. Ele escreve assim, da mesma forma, a obra de Deus com Maria, manifestando seu plano de salvação, como que Deus manifestou o plano de salvação a Maria? Apareceu um anjo, né? E Maria não entendeu como é que ela ia ser mãe, se ela não queria conhecer homem nenhum. O anjo vai falar com ela e ela vai dizer, eis aqui a escrava do Senhor. Então, a obediência. A mesma coisa vai acontecer com José. José, que já era prometido de Maria, vai abandonar Maria, porque não quer defamar Maria. E o que José faz? Vou abandoná-la. E aí o anjo fala, José, não temas, porque o que está sendo gerado em Maria é obra do Espírito Santo. O que José fez? Eis aqui o servo do Senhor. Estou só colocando as minhas palavras, mas vocês sabem que José aceitou. Então, essa obediência é o terceiro pontinho que o Papa Francisco deu. O primeiro é um pai amado, depois o pai na ternura, terceiro, o pai da obediência, agora vai ser o quarto, o pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições, confia na palavra do anjo. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido, porque quer ajudar no plano da salvação. Então José não busca explicação, José acolhe, é isso Deus, é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. Só o Senhor pode nos dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, aceitando os imprevistos, aceitando as desilusões. Então, queridos, isso São José pode nos ensinar essa espiritualidade do acolhimento, acolher aquele sofrimento que você não sabe de onde veio, por que veio. E isso vai levar o apóstolo Paulo a dizer assim, olha, São Paulo vai dizer em Romanos 8:28, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho vai acrescentar com esse versículo, tudo, incluindo aquilo que é chamado de mal. Assim, a nossa fé dá um significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. O Papa Francisco escreve assim, olha, gosto de pensar que foi pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso. Então o Papa Francisco diz que Jesus tirou de São José essa parábola. O quinto passo é o pai com coragem criativa.
Essa coragem de São José vai aparecer sobretudo quando se encontra dificuldade. Às vezes, são precisamente nas dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós um recurso que nem pensávamos ter. Não é verdade? E aí ele dá um exemplo. Não encontrando lugar para eles em nenhuma hospedaria em Belém, José arranja um estábulo, prepara de modo a tornar-se um lugar acolhedor, possível para o Filho de Deus nascer. Onde que eu vou botar esse menino que vai nascer? Não, ele não tem outro lugar, ele vai. Ele é criativo. No meio da noite ele vai organizar a fuga para o Egito. Ele vai precisar de muita criatividade para essa estadia lá em Israel, não sabe falar o idioma, então ele vai ter essa criatividade. Com efeito, Jesus e Maria são o tesouro mais precioso de São José. Nesse sentido, ele é o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo. O sexto título que o Papa Francisco dá é o Pai Trabalhador. Só para recordar um pouquinho, em 1870, através do Pio IX, São José passou a ser cultuado no dia 19 de março. E em 1955, Pio XII fixou o dia 1º de maio para São José Operário, o trabalhador. Pensamos então a São José Operário, que nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família, você fique sem trabalho. Não está precisando de um trabalho, né? Que São José possa acolher você, que está agora intercedendo por um trabalho ou por um trabalho melhor. Vamos pedir a São José como São José Operário. O último título que o Papa Francisco vai dar é Pai na Sombra. Um escritor polonês, eu não vou dizer o nome dele não porque é complicado, é Jan Drobrawski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a imagem da sombra, ele apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Só o Senhor pode nos dar força para acolher a vida como ela é. Só o Senhor pode nos aceitar isso. E eu vou colocar para vocês também que José, assim como os outros santos, por que os santos são importantes na nossa vida? Os santos nos ajudam a procurar a santidade. A gente pode ser santa sem precisar morrer. A perfeição no próprio estado. Nós somos convidados a ser santo como esses santos foram, lendo a vida desses santos. Santo Agostinho vai interrogar-se assim: então, não poderás fazer o que esses santos fizeram? E ele vai chegar, Santo Agostinho vai chegar à conversão definitiva, exclamando assim, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Então nunca é tarde para amar a Deus, né, filhos? Se você ainda não tem experiência do amor de Deus, peça a experiência do amor de Deus, porque você vai ter essa experiência. Se você já tem a experiência, você diz: quero mais. Eu queria terminar a espiritualidade de São José falando do onomástico de Pepe. Pepe, quem conheceu Pepe, meu marido. Pepe, São José. Pepe, ele teve câncer, morreu de câncer. Só 6 meses. O diagnóstico de Pepe foi em setembro e em março, mês de São José, de 2013. 10 de março de 2013, Pepe morreu. E quando a gente dava palestra, eu gosto de cantar, mesmo desafinado eu gosto de cantar.
E quando a gente ia dar algumas palestras, eu cantava algumas músicas, cantava. E Pepe não guardava a letra, e era sempre um refrãozinho. Senão o pessoal ia embora, né? Porque cantar a música inteira não dá. E aí eu cantava essa música que eu cantei no início, lembra? Assim, agora vamos botar na primeira pessoa do singular. Deus é capaz de trocar reinos por mim, abre mares para que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por mim. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Essa música eu canto. No hospital eu cantava ela o tempo inteiro para Pepe. E no dia 10 de março, que ele morreu de noite, 10h15, então durante o dia todo, logo de manhã cedo, eu me lembro que o Padre Carmen ligou lá para casa. E ele gostava de falar assim: a benção, seu vigário. Rapidinho, já estava fraquinho, Pepe já estava fraquinho. E naquele dia, 10 de março, parava para tomar o remédio, dormia, mas quando ele estava acordado, e quando eu cantava, ele assobiava. E nesse dia ele ficava assim, ó. Sabe? Fechando a boquinha e cantarolando essa música. Todas as vezes que estava acordado, o Pepe cantarolava essa música, aí eu entrava, né? E cantava. Foi o que ele fez durante o dia todo. Dormia e cantarolava essa música. E eu fico pensando, e é assim que eu falo para os meus alunos, que essa doença de Pepe, e quando ele ia para o hospital, ele não entrou em agonia, Pepe não entrou em agonia. O que eu percebia é que Pepe estava sendo ministrado por Jesus. Assim como ele deu tantas aulas nas turmas, né, de catecumenato, nas palestras, eu tenho quase certeza absoluta que Jesus, que Nossa Senhora, que o anjo da guarda ia ministrando o que era o céu. E 10h15, Pepe morreu junto com algumas pessoas da família, alguns amigos que estavam lá. Eu não posso deixar de te falar uma coisa. Quando o Pepe estava lá no hospital Beneficência Portuguesa, que ele precisava de sangue, o médico foi até lá no nosso quarto conhecer quem era o Pepe, porque ele tinha dito que nunca viu tanta doação em um dia para uma pessoa só. Tanta doação que não se fazia durante 2 meses. Então eu quero aproveitar, você que doou sangue, você que visitou o Pepe no hospital, você que foi ao enterro de Pepe, você que reza para Pepe, que eu sei que Pepe deixou muita... Quem conheceu Pepe tem uma história de amor para contar de Pepe. E eu vou aproveitar esse tempinho e agradecer vocês que estiveram, que conheceram Pepe. E eu tive esse privilégio de ter casado com Pepe, de ter 2 tesouros vindos de Pepe, nascido Verônica e Rodrigo, que a partir deles foram me dando tesouros, e continuam me dando tesouro. Um beijo bem grande no coração de vocês, que nós possamos imitar São José. São José, rogai por nós. Amém.